mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que preciso. Amém. Amadas, queridas irmãs, Jesus é o nosso Senhor. Meu nome é Mari Francis, sou da Igreja em Taguatinga. Venho aqui compartilhar com vocês mais um capítulo do livro Não Mais Eu, Mais Cristo, da editora Árvore da Vida, escrito pelo irmão Dong Yulan. Vimos semana passada a respeito da história de Jó, no primeiro capítulo. Como vimos então, na semana passada, Jó ele viveu numa época de consciência. E no período da consciência, houve 4 quedas. Então nós vamos falar mais ou menos um pouco dessas 4 quedas, que justamente foi que o homem vivia pela consciência. Então nós vamos falar sobre 4 quedas. A primeira queda fala sobre justamente o homem e a mulher lá no jardim do Éden, e eles pecaram. Por quê? Porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore que representa Satanás. E isso está escrito lá em Romanos 5,10, que fala que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e por meio do pecado entrou a morte. A segunda queda fala a respeito do homicídio, que é os filhos de Caim, os filhos de Adão e Eva, justamente falando sobre o primeiro homicídio que ocorreu. Segunda queda, homicídio, justamente falando sobre os filhos de Adão e Eva. Os filhos de Adão e Eva, que era Caim e Abel, que foi que justamente eles estavam apresentando oferta a Deus. E somente um que agradou o coração de Deus, que foi Abel. E a oferta de Caim, Deus não agradou. Com essa situação toda, Caim matou seu irmão Abel, justamente porque ele não ficou satisfeito, porque Deus não aceitou a sua oferta. E acabou assassinando seu irmão. Terceira queda, fornicação e violência. Está registrado em Gênesis 6 que os filhos de Deus, que eram os anjos representados na terra, começaram a ter contato com as filhas dos homens, que se achavam lindas, e naquela época elas eram muito formosas. Então eles começaram a ter justamente essa união com essas filhas dos homens e resultaram em muita violência e fornicação. Quarta queda, rebelião e orgulho. Após o dilúvio, o homem continuou a cair e se afastando cada vez mais da presença de Deus. O homem se tornou orgulhoso, independente de Deus. E de maneira tão afrontosa que isso ocorreu lá em Babel, que está registrado em Gênesis 11, do versículo 1 a 4. O homem edificou uma cidade, fazendo notório o seu próprio nome, que declarava que não precisava de Deus. Então, amados, o que acontece? O resultado de tudo isso, com essas quedas, houve um julgamento. E o Senhor teve que julgar e ter um novo começo. Justamente com essa exaltação do ego que ocorreu lá em Babel, Deus disciplinou o homem, confundindo a língua. Aí a linguagem se espalhou na superfície da terra. Isso está registrado em Gênesis 11, do versículo 5 a 9. E aí o que acontece, irmão? Justamente por causa dessa rebelião, o homem totalmente ficou afastado de Deus e cada vez mais independente, que achava que não precisava de Deus. E aí fizeram a Torre de Babel e o Senhor teve que confundir a língua deles. Na época de Jó, irmãos, como era uma época de consciência, o Jó ele era uma pessoa muito reta, íntegra e temente a Deus. Ele desviava do mal. Ele adorava, honrar e temia muito a Deus. Essa era prática está sempre especificada. Era uma era de consciência. Mas louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos na era da nova aliança. Deus manifestou em carne e vivemos pela graça e não pela consciência. Aí, nos tempos de Jó,
os seus contemporâneos também viviam na consciência. Eles eram um padrão mais elevado e mais moral. Era uma época muito difícil de viver, pois Cristo ainda não estava com eles. Mas o Senhor, hoje, graças a Deus, nós estamos na era da graça. O Senhor nos deu essa era para desfrutar. Por quê? Porque Deus deu Jesus Cristo e Ele já cumpriu todas essas exigências para conosco hoje. Então, nós vivemos hoje pela graça e pela misericórdia do Senhor. E se vivemos com esse coração puro, consciente, certamente nós vamos viver de acordo com o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus é que vivemos a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus seja com todas vocês. Amém. Senhor, meu ser a ti consagro e entrego meu viver. Em tua presença nela está, orando sem cessar. E ao orar, Senhor, percebo o que queres transmitir, negando todos meus desejos, jejuo aqui por ti.